Meu primeiro jogo na vida foi pra atirar num pato. Ei pessoal, tudo bem? Meu nome é Thalita Leferi e hoje é essa história que eu quero contar pra vocês, mas não necessariamente nessa ordem, tá? Meu primeiro jogo na vida que eu joguei era o Duck Hunt, que era pra Nintendinho, que era um jogo exclusivamente pra atirar em pato. Inclusive eu joguei esse jogo com a Zaper Light Gun, que era a pistolinha de luz, né? Ali foi o meu primeiro contato com videogame na vida. E foi simplesmente genial. Foi sensacional. Eu lembro, inclusive, também de jogar alguns outros jogos do Nintendinho, mas eu não tenho muita memória, assim, as memórias mais vivas que eu tenho é do Tiger Rally, que era aquele de helicóptero, tinha Super Mario também, mas eu tenho poucas lembranças do Nintendinho, né, porque eu era uma pequena Thalitinha. Na verdade, toda a minha memória, ela tá, pelo menos a grande maioria, de antigamente, estão nos jogos de Super Nintendo, que era esse console maravilhoso que tira, sobra cartucho, dá aquele 2 taquinhos pro cartucho sair e aperta aquela broca daquele botão de power e pronto. A gente tinha um joguinho rodando no nosso coração. Inclusive eu tenho memórias maravilhosas dos jogos de Super Nintendo, como Donkey Kong, Rock'n'Roll Racer, Mario Mallard, Pitfall, Yoshi's Land, Super Mario Kart, Chrono Tiger, Star Fox, Street Fighter, Mortal Kombat, enfim, eram basicamente todos esses jogos que não saía da minha lista na locadora quando eu alugava os cartuchos. Eu poderia ficar aqui horas numerando vários jogos de Super Nintendo que eu joguei, e eu sempre gostei de videogames e doguinhos e desenhos, não necessariamente nessa ordem. Eu acho que isso tudo aconteceu porque eu sou filha única, minha mãe trabalhava praticamente 16 horas por dia e esses joguinhos e doguinhos e desenhos acabaram sendo sempre a minha maior companhia. Daí eu lembro de ficar um pouco mais velha, né, mais adolescente, e procurar jogos que conversavam com a minha linguagem, jogos que não eram de criança, sabe? Que eu entendia o que eles estavam querendo dizer. Então eu comecei a jogar muito The Sims, GTA, Duke Nukem, Counter-Strike nas lan houses da vida, nos corujões da vida, porque eu achava que era jogo de adulto. Só que nenhum jogo na minha infância, na minha adolescência, na verdade, tinha mexido tanto comigo, assim, de causar uma coisa tão forte, até eu ter o meu PlayStation 1 e jogar isso aí. Eu fiquei fascinada. Primeiro, olha esses gráficos, olha como é realista, olha como é que ela movimenta, como é que ela dá uns pulos, olha essa tela, olha essa arma, como que é tão de verdade. Uma mulher maravilhosa, pulando pra trás, tirando duas armas ao mesmo tempo e matando os bichos, o escorpião enorme, tem uma trança que não atrapalha. Meus amigos, isso era completamente revolucionário, completamente sensacional, e eu fiquei maravilhada. E claro, que não tem como mencionar outros jogos de PlayStation 1 aqui que me deixaram loucas também, como Metal Gear, Soul Riven, Homem-Aranha, Resident Evil, Twisted Metal, Crash, e outros 1000 jogos que eu poderia também passar o resto do vídeo falando, mas eu vou deixar você completar aí na sua cabeça, porque minha memória já não é a mesma memória de antes, tá? Só que nenhum desses jogos que eu comentei com vocês, por mais que a fumacinha do cigarro do Snake tenha sido maravilhosa, nenhum desses jogos causou o que Lara Croft causou comigo, e o quanto foi importante em tantos níveis que eu nem sei explicar. A Lara, toda badass lá, nesse jogo de aventura, ação, terceira pessoa, que eu amava, simplesmente amo, que tinha esses movimentos maravilhosos, que dava pirueta, que atirava em todo mundo. Que foi o primeiro jogo, inclusive, assim, que eu joguei, foi o The Last Revelation, que a Lara podia usar corda pra pular abismo, pra sair rolando. Tinha o The Legend, né, que teve o gancho magnético, que você podia pular e puxar coisa. E cara, Tomb Raider simplesmente explodiu a minha cabeça. Você tá zoando, olha que jogo maravilhoso, olha que personagem feminino foda. Meu Deus, eu quero ser ela. Ela mata animal, ela mata... Tudo bem que eu não concordo muito bem em matar animal, não, mas isso é pra outro rolê. Matava zumbi, tava zumbi, e aí os inimigos, né, foram ficando cada vez mais inteligentes, aí ela começou a matar pessoa, porque a gente entendeu mesmo que o humano que é o vilão de toda a parada mesmo, do rolê. Os gráficos eram maravilhosos, os quebra-cabeças do jogo eram incríveis, Nossa Senhora Aparecida, Lara Croft, o que você fez com o meu coração, que personagem, que universo, pum! Beleza, fiquei completamente apaixonada, joguei tudo que veio pro PlayStation 1, né, de Lara Croft, e aí veio o
PlayStation 2. Esse console, né, que é... mas que também trouxe bons jogos, como Resident, como God of War, né, trouxe aí Guitar Hero, Metal Gear Solid, Shadow of Colossus e outros aí que eu sei que vocês estão completando, mas dentro do PlayStation 2 eu não tive nenhum jogo que me deu essa ligação, sabe, que Lara Croft fez comigo. Que eu jogava os jogos, mas eu não me identificava, sabe, que nem o que Lara Croft tinha feito comigo no PlayStation 1. Sabe esses jogos quando o coração bate mais forte, você fica vendo mil coisas sobre o jogo? Pois é, enfim. E a gente tem que combinar também que Tomb Raider pra PlayStation 2, né... O tempo passou, eu fui crescendo, eu me afastei muito dos jogos, muito dos desenhos, muito dos doguinhos, que eu tava vivendo um momento pesadíssimo da minha vida, enfim, que não era mais prioridade, eu não me divertia mais, tava um negócio mais ali, sabe? Eu acabei me desconectando muito disso tudo e eu tava só existindo. Eu desconectei inclusive muito de mim mesma. Saiu o PlayStation 3, eu não tive a oportunidade de comprar um PlayStation 3 por causa de grana mesmo. Na época, eu joguei alguns jogos de PlayStation 3, como God of War, mas joguei no PlayStation do meu primo. E videogame naquele momento era mais um passatempo do que necessariamente uma coisa que, sabe, me dava um tutu, sabe qual é? Daí, mais uma vez, o tempo foi passando, eu fui voltando a existir, fui superando coisas que aconteceram. E aí eu me deparei com uma notícia, e foi essa notícia aí. My dearest Lara. Na hora que eu vi essa notícia, falei, como assim? Peraí, como assim? A minha Larinha, voltou? Eu fiquei, gente, completamente maluca, porque parecia que aquela Thalita lá, pequenininha, que eu contei pra vocês uns minutos atrás, lá de The Last Revelation, ela gritou dentro de mim, ela acordou dentro de mim, gritando, cheia de fome, cheia de sede, pra viver isso tudo de novo. Aí daí não passou muito tempo, eu comprei um Xbox 360, e parece que o mundo voltou a ter cor de novo. Parece que eu tinha me encontrado de novo, gostado de fazer essas coisas de novo. Vivendo toda aquela empolgação, vivendo toda aquela vontade de viver aquela história, de conhecer aquela personagem, de entender aquele jogo, de entender o que estava acontecendo. E foi simplesmente mágico. De novo. Tomb Raider, a volta de Tomb Raider, né, de 2013 foi simplesmente inacreditável. Trouxe um design de narrativa e um desenvolvimento de personagem que é simplesmente maravilhoso. Aquela Lara que antes era invencível, saca? Ela se tornou vulnerável, que sangra, que sofre, que chora. E eu nunca tinha visto uma história dessa antes, assim, nos jogos. E, cara, eu fiquei completamente apaixonada por aquilo que eu tava vendo. De novo. E aí eu joguei o primeiro jogo, né, disso aí. Joguei o segundo, zerei também o segundo. Tava ansiosa pro terceiro, aí recebi essa notícia pro terceiro. Because I could not stop for death. He kindly stopped for me. Você tá de sacanagem com a minha cara, né? Daí eu fui lá, a Thalita já adulta, comprou um PlayStation 4, dividiu de 24 vezes, porque é assim que é a vida mesmo. Esperei o lançamento de Tomb Raider 3, saiu Shadow of Tomb Raider, joguei. Não concordei muito com algumas coisas de escolha de direção, de roteiro, mas tudo bem. Joguei, acabei, fechei ali o negócio. Lara, pra sempre minha amiga, maravilhosa e sempre vai ser. Mas, mais uma vez, eu tava despedindo da minha amiga. Vivi uma história com ela e tava procurando outras histórias pra viver, outros amigos pra fazer, outros personagens pra conhecer. E aí eu conheci a Aloy. A Aloy, essa mulher maravilhosa, desse jogo incrível que é Horizon Zero Dawn. Eu não vou falar muito desse jogo aqui, que eu quero fazer um vídeo exclusivo pra ele, mas eu quero só contar que eu já tenho 96 horas em Horizon Zero Dawn. Então, espera que vai sair vídeo sobre Horizon, tá? Joguei Horizon, tô no rolê tudo. Só que antes de jogar Horizon, eu me deparei com outro vídeo. E, na hora que eu vi esse vídeo, no começo eu fiquei muito confusa. Porque eu pensei que ia ser mais um jogo de zumbi, sacolé, aquele jogo de zumbi do ponto A ao ponto B. E de certa forma é um jogo assim, só que eu não tava contando com o relacionamento desses dois. Daí eu joguei The Last of Us 1
E eu fiquei completamente maluca. Não só com o jogo, né? Mas de viver. Diferente mais ou menos do que eu vivi com Tomb Raider ou com Horizon, eu vivi o momento de evolução do relacionamento, né? Com esses personagens que a gente ama. E não tem como a gente não se ligar com eles. Não tem como. Porque a maior força de The Last of Us 1 são os diálogos, né? Daí tô lá eu de novo fazendo amizade com esse bando de desconhecido, que eu sei que simplesmente vão invadir meu coração e vão embora daqui a pouco. E foi o que aconteceu. De novo. Aconteceu de novo. Fiz amizade, acabei o jogo, meus amigos foram embora. Beleza. Mas aí depois de um tempo, saiu esse trailer e essa música. E Nossa Senhora Aparecida, meu Deus do céu, eu nunca fiquei tão ansiosa na minha vida pra jogar The Last of Us 2. Eu nunca, gente, eu fiquei maluca com o dia do lançamento desse jogo. Tanto que no dia que saiu o jogo, eu já tava com ele em mão, já tava com ele no meu videogame, sentadinho com a perna cruzada no sofá, com o meu cafezinho separado, e eu tenho certeza que essa Thalitinha tava dentro de mim, eufórica pra jogar esse jogo de novo. Não preocupa que eu não vou dar nenhum spoiler, tá, de The Last of Us 2 aqui, mas esse jogo, ele despertou em mim uma coisa que eu nunca tinha sentido antes, nunca. Diferente de The Last of Us 1, The Last of Us 2, ele é um jogo sobre vingança e ponto de vista. Ele mostra de uma maneira cruel, fria, sofrida, mas brilhantemente construída, como tudo tem dois lados. E por mais que esse entendimento faça a gente sofrer e sentir muita raiva, muita raiva mesmo, a gente vive o outro lado da moeda. E The Last of Us 2 é um jogo sobre perda, é um jogo sobre sofrimento, sobre ter e perder, sobre dar a volta por cima ou não. E é um jogo que ele exige muita maturidade, muita inteligência emocional e muita empatia. O que é extremamente complicado nos dias de hoje, no contexto de hoje que a gente tá vivendo, onde cada um vive na sua bolha e o novo não é bem-vindo. The Last of Us é um soco na cara em relação a isso. Ele tem uma narrativa que é simplesmente inacreditável. Ele tem uma arte, gente, que é completamente surreal. Desde a construção de cenário, a concept art dos personagens, a ambientação, a jogabilidade, a interatividade com todo o cenário, com toda a história. A trilha sonora desse jogo sangra a gente por dentro. Eu escuto a trilha sonora desse jogo trabalhando e eu começo a chorar. Eu não tô brincando pra vocês o tanto que esse jogo mexeu comigo. Acontece que esse jogo, acho que por tanto que ele mexeu comigo, acontece que esse jogo ele abriu, sabe? Uma nova fase dentro de mim, assim. Que me tornou mais crítica, que teve que me tornar mais empática com algumas coisas e que levou o meu nível crítico pra jogar outros jogos e querer fazer outros amigos aqui, ó. Porque eu acho que vai ser difícil ter um jogo que vai bater o que The Last of Us fez. De verdade. E mais uma vez essa Thalitinha, ela foi mexida, ela foi, sabe, cavucada, e isso é bom. Isso é bom. Porque a gente só é capaz de mover as coisas dentro da gente quando a gente é bagunçado, porque senão tudo permanece muito igual. E The Last of Us deu essa mexida toda, sabe? Faz a gente repensar muita coisa. E no final das contas, jogo pra mim é muito mais do que passatempo, sabe? Coisas que a gente lê em algumas mídias por aí que fica falando que jogo é só pra você jogar, passatempo. Não, pra mim jogo conta uma história de nós mesmos como humanidade de um jeito diferente. E The Last of Us 2 traz o lado mais humano do humano. E isso pode incomodar muito. Trazer o lado mais humano de nós mesmos incomoda demais. E The Last of Us soube ir nessa ferida. Por isso que esse jogo é tão incrível e tão sensacional.
continuo falando de jogo, eu continuo falando de desenho. Eu criei um canal na Twitch pra isso, que é o twitch.tv/ThalitaLefer, onde eu tô querendo e eu vou criar mais conteúdos que eu acho que às vezes não cabe muito aqui na Amarelo, que eu quero falar mais livre, como eu tô fazendo agora pra vocês, sem ter que necessariamente trazer algo relacionado a design ou enfim, que é o foco aqui do canal. Por isso que inclusive essa playlist chama Talitano. Eu convido vocês a conhecer aqui o meu canal na Twitch, a me darem feedbacks, a virem conversar comigo sobre esse universo, que ele é tão rico, ele tem tanta coisa para acrescentar na gente, a gente só às vezes precisa estar um pouquinho mais dispostos a entender que coisas diferentes acontecem. Enfim, é isso. Desculpa por esse vídeo extremamente longo, mas eu queria contar essa história pra vocês, eu queria contar mais um pouquinho de como que eu me sinto em relação a isso tudo. Espero que vocês tenham gostado. Eu vejo vocês em alguma live da Twitch em breve, espero. E beijo pra vocês, se cuidem, joguem joguinhos, abram seu coração, porque o negócio é bom demais. O negócio é bom demais. Beijo.